Tô na horizontal, vertical, horizontal, vertical. Isso você não encontra numa lente de entrada. Aqui temos duas lentes zoom, duas lentes que, bom, não tem muito mais similaridades entre elas. O que diferencia uma lente amadora, uma lente de kit, como essa 15-45mm, e esta lente aqui, uma 70-200mm f2.8? Será que vale a pena mesmo gastar tanta grana assim numa lente? O que essa lente aqui faz que esta aqui não faz? Galera, primeiro de tudo, eu quero apresentar para vocês essas duas lentes. Aqui a gente tem essa lente aqui, que é uma excelente lente, é uma 15-45mm f3.5 até f6.3. Você vê que para você utilizar ela, você tem que destravar ela aqui, ó. Se eu tiver somente ela assim, eu não consigo utilizar, certo, a lente. Então eu tenho que destravar ela aqui, e aí eu consigo trabalhar com ela a partir de 15mm. Esta é a lente que acompanha a Canon M50, que é uma baita câmera que eu recomendo a compra para quem tá começando, para quem quer trabalhar com vídeo. Eu acho uma excelente compra para quem não tem tanto orçamento também. E essa aqui é a lentezinha do kit que acompanha ela. Assim como uma 18-55mm acompanha a maioria das DSLRs de entrada, essa aqui é a lente que acompanha a mirrorless de entrada da Canon. Ela é toda de plástico, você vê isso, certo? A baioneta aqui dela é de plástico e ela tem uma abertura variável, certo? E aqui a gente tem uma lente profissional da Nikon, uma 70-200mm f2.8 constante em todo o range aqui do zoom dela, certo? Ela tem estabilização VR2, então é um avanço sobre o VR original da Nikon. Ela tem todos esses switches aqui, toda de metal, tudo isso aqui é metal. Aqui a borracha, certo? Aqui tem o parasol dela. E olha só, ela tem até esse pezinho aqui. Esse pezinho aqui foi a Banggood que me mandou. Isso aqui eu consigo conectar direto numa cabeça de tripé que tenha arc Swiss. Todos os tripés da KNF Concept são arc Swiss, então encaixa aqui nesse colar, né? Aqui no colar tem esse pezinho, então eu consigo ter a lente no pezinho, certo? E eu comprei essa lente usada também, então essa borracha aqui do zoom é a primeira parte, assim, que você vai notar que desgasta, e eu pedi essa borracha lá da Banggood. Eu gostei até dessa borracha, normalmente eu não gosto muito das borrachas que vêm da Banggood, mas é importante ressaltar que ela não mantém o mesmo padrão da borracha original, né? Esses pontinhos aqui não são bem o design que você encontra na lente original, mas ela é super aderente, ficou bem firme aqui, ó. Você vê que eu consigo dar todo o zoom aqui de 70-200 super fácil, até com um dedo, ó. Se eu for só com o meu dedão, eu consigo dar girar aqui o zoom. Ficou muito legal, gostei bastante, obrigado por enviar, Banggood. Se você se interessar nesses itens aqui, vou deixar o link aí na descrição para você ir lá e comprar. Eu sei, é uma lente linda, nem se comparar com a beleza, né? Essas duas lentezinhas, essa aqui é muito mais imponente, mas a estética não é o que faz você investir tanta grana numa lente como essa, né? Quando ela foi lançada, ela custava em torno de $2.200, né? A 70-200 atual da Nikon custa quase $3.000. Então, são lentes caras, essas 70-200 aqui, e tem que ter um porquê, certo? Tem que ter um porquê. Eu selecionei 24 motivos que eu encontrei que justificam o preço maior da lente profissional sobre a lente do kit. Por que será que essa lente é tão mais cara? Então eu selecionei esses 24 pontos que eu vou apresentar para vocês agora. Ponto 1, que eu já falei um pouquinho, é sobre a construção. Essa aqui é uma lente toda de plástico, certo? Ela não tem metal, a durabilidade disso aqui vai ser inferior à durabilidade de uma lente como essa aqui, que é feita para destruição, para guerra, para você ir fotografar numa guerra e sair com boas fotografias. Isso aqui é uma lente para você fotografar o seu cachorro, a sua família, no seco, dentro de casa. E não significa que você não pode levar na chuva. Você pode, mas aí o risco de você estragar ela é muito maior do que numa lente como essa aqui. Então a construção de uma lente mais profissional sempre vai ser superior. E ela vai... a construção, ela representa vários desses pontos que eu separei. E eu vou falar especificadamente de cada um deles em detalhes agora. Zoom. Quando eu dou zoom nessa lente, você vê que ela sobe e desce, certo? Você vê, ó, sobe e desce, certo? Isso se chama zoom externo. Nessa lente aqui, eu até vou tirar o parasol para vocês verem melhor. Você vê que tem o elemento aqui na frente
E eu vou fazer o zoom de 200 a 70, você vê que não mexe nada aqui na frente, certo? Fica totalmente estático porque o zoom é interno. Então o elemento frontal aqui na frente não mexe. E qual que é a vantagem disso? Significa que vai ter a parte interna da lente menos exposta, porque nesse movimento de zoom aqui, você pode puxar mais poeira por aqui, e se estiver chovendo, você pode puxar umidade e água aqui por esse espaço, certo? Então, o fato de você ter um zoom interno ali, que não saia nenhum elemento para fora da lente, faz com que ela fique mais protegida contra a poeira, contra a areia, contra a chuva. Terceiro ponto, foco interno também. Quando eu faço o foco dela aqui, ó, você vê também que da mesma forma nada mexe na frente, então é tudo interno, o foco também é interno aqui, certo? Aqui na 15-45mm o foco já é também interno, você vê que não mexe nada aqui, ó, eu giro o foco aqui e nada mexe na lente. Isso ultimamente nas lentes está sendo interno, você não vê mais a lente indo para frente e para trás quando você faz o foco. Mas nas lentes mais antigas, nas 18-55 mais antigas, quando você girava o foco aqui, você também tinha movimento do elemento frontal da lente aqui. Então essa aqui, nessa questão, elas deram empate porque as duas têm foco interno. Outro ponto interessante das lentes mais premium é o Focus Override, que é você poder estar no modo automático de foco e a qualquer momento que você gira aqui o anel de foco, a sua lente já entra automaticamente no modo manual. Isso é um ponto que você não encontra em muitas lentes de entrada. Você tem que ir lá, às vezes no menu interno da câmera, trocar um switch lá e dizer, eu quero foco manual. Então você perde um tempão, ou você tem que trocar um switch na própria lente ali para ir para manual. Aqui na Nikon, na 70-200, você não tem essa questão, é na hora, você faz isso na hora. Aqui na Canon também funciona assim, você também pode pegar aqui o anel de foco e a qualquer momento fazer o foco manual. Então você vê numa lentezinha desse tamanho como você está começando a perceber que características de lentes mais profissionais estão começando a chegar também nas lentes de entrada. Essa lente aqui é super moderna e ela já tem características de lentes mais profissionais. Agora um ponto que é muito importante para mim como fotógrafo de esporte de rua é o weather sealing. O weather sealing é essa questão de ela ser protegida, ser selada contra as intempéries do tempo. Isso entra muito também na construção da lente. Então esse fato dela não ter o zoom saindo aqui, o elemento frontal indo para frente e para trás, isso conta no weather sealing. Por ela ter essa borrachinha aqui, ó, que vocês não vão conseguir ver aqui, ó, né? Ela tem uma borrachinha aqui que sela a conexão entre a lente e a câmera, isso também é muito importante, e você normalmente não vê isso em lentes mais básicas, certo? Inclusive nesta Canon aqui, se você for olhar aqui, ó, ela não tem a borrachinha aqui, certo? Que conecta com a M50 ou com outras câmeras da Canon, e aqui também fica isso aqui exposto, então isso aqui fica muito vulnerável a puxar poeira e puxar água para dentro da lente, o que vai diminuir a vida útil da sua lente e pode te custar uma grana para arrumar. Outro fator que você normalmente só encontra em lentes mais profissionais é a estabilização ótica. Então você tem elementos internos aqui que fazem a compensação se movimentando internamente na lente para compensar pelo movimento que você faz com a sua mão. Esta aqui tem o sistema VR e ainda ela tem dois modos de VR, ela tem o normal e o Active. O Active é quando você, por exemplo, está dentro de um carro ou dentro de um barco que está se movimentando junto, e aí ela faz uma leitura melhor de como fazer a leitura da estabilização. Lentes mais básicas têm às vezes a estabilização ótica, mas não tem a opção de ter o Active ou o Normal. E você vê que esta lente aqui da Canon, a 15-45mm, tem também IS, no caso da Canon, né, o Image Stabilizer, que então ela também tem essa função de estabilização ótica. E isso foi uma coisa também que a gente começou a perceber que migrou das lentes mais profissionais para lentes mais de entrada. Inclusive as 18-55mm estão várias delas vindo também com estabilização ótica, tanto na Canon quanto na Nikon. Velocidade de autofoco. Esse fator também é muito importante para mim como fotógrafo de esportes.
Então numa lente como essa aqui você tem um autofoco instantâneo, ele vai de infinito ao mais próximo ali, que é 40, 50 centímetros, quase que instantaneamente. Isso vai significar mais fotos em foco e também mais fotos com precisão de foco. Então o foco é mais preciso e é mais rápido em lentes como essa aqui. Isso não significa que as lentes que estão vindo agora de entrada também não tem autofoco rápido. Essa lente aqui tem um autofoco bem rápido, inclusive já fotografei esportes com ela e eu conseguia bastante acerto de foco com uma lente como essa. Mas o sistema das lentes mais profissionais consegue resultados superiores. Distorção. Normalmente as lentes mais caras vão ter menos distorção, principalmente se elas são lentes com distância focal fixa. Neste caso aqui a gente tem uma lente zoom 70-200mm, mas ela não é um grande zoom. Se você pegar 200 e dividir por 70, você vai ter basicamente um zoom de 3 vezes. Normalmente em lentes mais amadoras você vê às vezes zooms de 10 vezes, como a Nikon 18-200mm, que é mais para o público amador, digamos. Quanto mais zoom você tem, normalmente mais aberrações, mais distorção você vai ter, perda de nitidez você vai ter também. Então, em lentes mais profissionais, o zoom normalmente não é muito extenso, exatamente para ter sob controle questões sobre aberração cromática, nitidez, distorção. Esta lente aqui vai ter uma distorção mais sob controle do que lentes mais do kit como a 15-45mm. Nesse caso aqui você tem exatamente 3 vezes de zoom e eu posso dizer que ela não tem tanta distorção assim. Claro que em 15mm ela vai ter uma distorção de barril ali considerável, mas não é um grande problema. Ela é uma lente retilínea, assim como a 70-200, mas ela vai ter um pouquinho mais de distorção. Até pela distância focal, né? Aqui você tem uma grande angular que vai até uma zoom, até uma distância focal média, e aqui a gente tem uma telefoto. Normalmente, lentes telefoto vão ter menos distorção do que lentes grande angulares e ultra grande angulares. Abertura máxima. Normalmente, lentes mais profissionais vão ter uma abertura máxima maior, ou seja, elas vão ser lentes mais claras, vão deixar entrar mais luz para atingir o sensor. Aqui a gente tem uma lente que é f2.8 desde 70mm até 200mm. Aqui, já em 15mm, a gente tem uma f3.5 e quando ela chega em 45mm, ela vai até 6.3. Então ela fica consideravelmente mais escura do que uma f2.8. Se você considerar que de f2.8 para f4, diminui pela metade a luz que chega, certo? De f4 para f5.6, a gente diminui mais uma vez metade da luz que chega. Então a gente só tem 1/4 de luz chegando. E 6.3 a gente tem mais 1/3 de stop. Então é uma pequena fração que chega de luz aqui em 45mm do que chega aqui em qualquer distância focal. Isso vai ser muito relevante se você faz, por exemplo, eventos, se você vai fotografar em locais com pouca luz, que você não tem, por exemplo, uso de flash, que você tem que fazer uma exposição curta, tudo isso vai influenciar. Já que a gente está falando sobre abertura máxima, a gente pode falar sobre abertura fixa. Então, normalmente em lentes amadoras, você vai ter uma abertura que vai variar no decorrer do zoom. Então, quando você começa em 15mm, aqui você está em f3.5 e conforme você vai dando zoom, a lente vai se fechando naturalmente para a abertura máxima dela se torna menor. E aqui na 70-200 ou na 24-70 ou na 14-24mm da Nikon ou na 16-35 da Canon ou na 24-70 da Canon, todas essas lentes, quando você dá o zoom, você não perde luz. Então você mantém a mesma fotometria da sua imagem. Isso é bastante importante, principalmente para o pessoal que faz vídeo, porque se você quer dar um zoom no meio de um take, você vai perder luz. E você obrigatoriamente teria que usar, por exemplo, ISO automático para ele compensar na hora ali, quando você fizer o zoom, ele aumentar a exposição. Mas nunca vai ficar tão perfeito quanto você ter uma lente que não varia a abertura e mantém a quantidade de luz que está chegando no sensor. Outro fator, agora falando sobre o foco manual, é que normalmente em lentes mais profissionais, o jogo aqui do foco, certo? Se você quiser utilizar ela em foco manual, ele é bem mais longo. Então você tem que girar bem mais a lente
para fazer o foco manual. Isso significa que você vai ter muito mais precisão, muito mais precisão fina ali para avaliar onde que está sendo o foco com uma lente como essas. Já numa 1855, nessa 1545, qualquer girinho aqui você muda muito o foco e se torna praticamente impossível de você utilizar o foco manual de forma precisa em uma lente como essa aqui. Fora que o anel aqui é minúsculo, ele tem 1 centímetro mais ou menos, então é difícil de você segurar aqui só no anel de foco e não mexer aqui no zoom, que é logo ali junto, certo? E aqui não, você já tem um anel de zoom aqui de uns 3, 4 centímetros, certo? É esse aqui, ó. Você vê que é bem largo, então você tem bastante precisão. E ele está distante aqui do anel de zoom. Você tem uma parte aqui fixa da lente. Então você tem total precisão para utilizar o foco manual. Outro fator interessante é que normalmente em lentes mais profissionais você tem mais controles físicos na lente. Você tem mais botão na lente. Aqui, por exemplo, eu tenho 4 switches aqui que eu tenho opções, por exemplo, de automático e manual, manual, automático ou manual. Então eu tenho 3 opções diferentes aqui na lente quanto a foco. Aí eu tenho, por exemplo, mais uma opção de foco aqui, que é se eu quero que ele faça o foco automático de todo o range dele, desde o mais próximo até o infinito, ou se eu quero que ele só varie de 5 metros ao infinito. Então, se eu sei que o assunto que eu vou fotografar está mais distante, eu posso deixar nessa opção de 5 metros a infinito, que a lente vai ficar mais rápida ainda para focar. Tem a opção do VR aqui, ligado ou desligado, e ainda tem a opção se eu quero o VR ativo no modo ativo ou no modo normal. Aqui na Canon eu tenho absolutamente nada de botões. Tudo que eu quiser fazer de alterações na lente tem que ser feitos dentro da câmera. Mas você pode alterar na câmera. Só que você vai demorar mais para fazer isso. Então, se você está lá no seu job, está trabalhando, você precisa de velocidade. Muitas vezes a velocidade vai ser fundamental para você conseguir ou não a fotografia. E essa é uma boa diferença entre uma lente profissional e uma lente mais amadora. Inclusive, atualmente as lentes estão vindo com vários botões que você pode inclusive programar no menu da câmera o que você quer que ele faça. Por exemplo, você pode ter um botão ali que fecha a lente para uma certa abertura específica que você sabe que você vai usar. Ou ela pode mandar o seu foco para 5 metros. Você pode absolutamente fazer qualquer coisa com esses botões e determinar a função que você quer para ele. Essa aqui, como já é uma lente que tem um pouquinho mais de idade, ela não tem essa opção de botões programáveis. Mas é uma tendência bem forte entre lentes mais profissionais de te oferecer botões programáveis na sua lente. Outra questão que é o Focus Breathing. Focus Breathing significa a mudança do seu enquadramento, da distância focal, pelo simples fato de você focar a lente. Então, existem algumas lentes que ao você focar, certo? Você muda o seu enquadramento. E isso normalmente está mais controlado em lentes mais profissionais. A minha 2470 da Nikon é quase zero focus breathing. Por mais que eu foque no infinito ou a 20 centímetros da lente, eu tenho basicamente o mesmo enquadramento. Já numa lente como essa aqui, se eu fizer isso, eu normalmente vou variar mais o meu enquadramento. E isso é bem ruim para quem faz vídeo, porque você quer de repente mudar o seu enquadramento conforme a cena vai se desenvolvendo frente à lente, e você não quer que o enquadramento mude, você quer que ele permaneça estático, que ele não se mova. Dá uma sensação desagradável se acontece isso. Já em lentes mais amadoras, então você não vai ter essa qualidade. Esta lente aqui, essa 70-200, ela tem um sério problema de focus breathing. Por mais que ela seja uma lente profissional, eu devo contar para vocês que ela tem um problema muito grave de focus breathing. Então, se eu focar bem próximo dela, aqui, se eu tiver que focar em alguma coisa próxima dessa lente, a distância focal vai variar muito, certo? Por mais que ela seja profissional, seja de nível profissional, esse fator é bem ruim dela e é bem criticado, e tá por toda a internet o quão essa lente é ruim sobre a questão do focus breathing. Então vocês veem que mesmo projetos mais desenvolvidos para profissionais têm suas falhas também, como é o focus breathing aqui. Mas, em tese,
Se você tem uma lente cara, profissional, você não deveria ter tanto focus splitting. Outra questão é a maior compatibilidade com câmeras da marca. Esta lente aqui, por exemplo, ela tem motor interno de foco, ela é uma lente AFS, então ela vai ter um motor interno de foco. E se você pegar lentes mais antigas ou mais de entrada, talvez ela não tenha o motor de foco. Então, normalmente lentes mais tops, elas são mais compatíveis, são compatíveis com mais corpos, com mais câmeras. E lentes mais de entrada, mais antigas principalmente, costumam não ser tão compatíveis com os corpos mais modernos, mais atuais da marca, certo? Ela só é compatível com o EF-M, que é um mount da M50, da linha M da Canon, então ela não entra em DSLRs cropadas da Canon, não entra em DSLRs full frame da Canon e não entra em mirrorless full frame da Canon, certo? Então ela só entra mesmo na linha M. Então a compatibilidade de uma lente como essa é bem pequena. Outro fator que é legal de você ter uma lente mais profissional é que ela normalmente acompanha case, certo? O vendedor dessa lente aqui ficou de me mandar o case dela, que é uma bolsinha toda acolchoada que protege a lente, que ele vai me mandar amanhã, tudo indica, que ele tinha esquecido de me mandar ela. Então ela acompanha um case, certo? Que protege ela para você transportar, e ela normalmente acompanha também o parasol. Nesse caso aqui eu não sei o que aconteceu, eu acho que o antigo proprietário perdeu o parasol ou quebrou, não sei. Então ela não está com o parasol original, mas isso é um fator que você encontra em lentes mais profissionais. Normalmente ela vai acompanhar um case da lente e ela vai acompanhar um parasol. Lentes mais de entrada não acompanham nada, só tampinha que tampa a lente na frente, certo? Outro fator determinante que pode ser polêmico é que essas lentes aqui têm maior controle de qualidade. Normalmente essas lentes, pelo menos as da Nikon, são feitas no Japão, certo? Lentes mais de entrada normalmente são feitas na Indonésia, e isso vai, não que não seja possível produzir produtos bons na Indonésia, mas esses produtos passam por regimes mais rigorosos de controle de qualidade. Então a chance de você pegar uma versão defeituosa que está um lado da sua lente menos focado, que está um pouco menos nítido, é menor numa lente como essa do que é numa lente como essa, que é produzida em massa. Muito mais lentes dessas são produzidas do que lentes como essa. Então o controle de qualidade é mais baixo aqui. Entramos de novo naquela questão da construção, né? Pela construção ser mais frágil, qualquer batidinha que pode movimentar os elementos internos ali, ela é um pouco mais delicada do que uma lente profissional. Isso pode se refletir na sua qualidade da imagem. Mas eu devo admitir que uma lente como essa aqui, que acompanhou a Canon, é excelente. Eu gosto muito, eu não vejo problemas. As lentes estão cada vez mais perfeitas, elas não têm características, idiosincrasias delas, elas são muito perfeitas assim na qualidade da imagem. Tem gente que fala hoje em dia as lentes perderam caráter, porque elas não têm uma característica própria, assim, são todas o mais perfeita possível. Agora, aquela questão que todo fotógrafo que está iniciando quer, que é o bokeh, que é o desfoque de fundo. Lentes mais profissionais, com aberturas maiores e distâncias focais principalmente maiores, vão te dar o bokeh que você sonhou, aquele bokeh com um fundo totalmente desfocado, bem cremoso, bem sem definição. E olha, tem poucas lentes como uma 70-200 2.8 que te dão mais desfoque de fundo. Realmente, quando você coloca em 200mm e f2.8, não tem como você não ter fundo desfocado. É realmente impressionante que você consegue uma lente dessas. Já aqui, né, na lente do kit, a 15-45 ou uma 18-55, é mais difícil de você conseguir fundo desfocado. Mas eu já tenho um vídeo sobre isso, inclusive é um dos vídeos mais vistos aqui do canal, que eu falo como conseguir fundo desfocado com uma 18-55mm. E tem 3 ou 4 elementos muito importantes para você aplicar na sua fotografia para conseguir fundo desfocado com uma lente como essa. É possível, confia em mim. Vai lá assistir o vídeo aqui em cima. Agora, cor e contraste, né? Normalmente numa lente mais profissional você vai ter mais cor, você vai ter mais contraste, mas eu devo dizer que isso não é determinante, assim, não é um negócio que você vai dizer, nossa, minha cor e o meu contraste mudaram da água para o vinho quando eu peguei uma lente profissional. Eu acho que não é isso o fator determinante para você ter uma lente profissional. Tem muitos outros fatores, como a gente já viu aqui,
que são mais determinantes. Eu acho, por exemplo, que hoje em dia todas as lentes são lançadas, são de excelência, mesmo as que são já de entrada mesmo, tem muita qualidade, muita definição, e eu acho que você não deve trocar de lente, gastar uma grana numa lente como essa, se a sua preocupação é na cor e no contraste. Não vejo grande vantagem aí. Agora esse fator que é a vinheta também. A vinheta é uma questão considerável. Quando você está com a lente totalmente aberta, normalmente você tem mais perda de luz nos extremos do seu enquadramento. E, normalmente, quanto mais cara a lente, mais bem controlada essa é a vinheta. Porém, quanto mais a maior abertura da lente também, mais propensa ela é a criar vinheta, certo? Então, uma lente como essa, 70mm f2.8, em 70 f2.8 ela vai ter uma vinheta considerável, mesmo sendo uma lente mais profissional. Mas aqui a gente vai ter vinheta mesmo em f3.5, certo? Então a gente pode presumir que lentes mais profissionais vão ter menos vinheta. Aí você vai dizer assim, mas eu gosto das minhas fotografias com vinheta. Bom, a vinheta você pode adicionar na edição. O que você não pode fazer é tirar a vinheta sem ter perda de qualidade da sua imagem. Porque ao você tirar a vinheta na edição, você está basicamente aumentando o ISO de uma forma artificial ali na sua edição. E isso vai deteriorar a qualidade da sua imagem. Outro fator que normalmente em lentes mais profissionais você tem melhor qualidade é quanto à aberração cromática. A aberração cromática é aquele padrão de verde ou magenta que você encontra principalmente em áreas de alto contraste, que você vai ver, por exemplo, nas folhas da árvore, assim, você vê um contorno de verde, um contorno de roxo, e isso normalmente é muito bem controlado em lentes mais profissionais. Essa 70-200 não tem aberração cromática, se tem é uma coisa mínima, imperceptível, e já aqui você vai ver uma boa aberração cromática, mas também é algo que você pode corrigir na edição de uma forma muito fácil. Você clica lá no botãozinho no Lightroom e a aberração cromática desaparece, mas você perde informação nisso. Aqui você tem uma qualidade de arquivo melhor. Então, durabilidade também eu posso dizer sem a menor dúvida que é uma das grandes vantagens de você ter uma lente profissional. Você tem que pensar que a pessoa que vai comprar essa lente aqui, ela não vai usar a lente 1 ou 2 vezes por mês. Ela vai usar essa lente aqui na base de toda semana, todo dia. Então ela tem que ser mais durável do que uma lentezinha como essa. Essa lente aqui talvez é um pai de família que vai comprar para fotografar seus filhos, talvez vai usar uma vez por mês, 2 vezes por mês, vai usar muito pouco. E esse cara que vai comprar essa lente, ou o cara é um louco por fotografia, ou ele realmente trabalha com fotografia. Porque é muito difícil justificar o preço que uma lente como essa custa sem você ganhar uma grana com ela, a não ser que você tenha muito dinheiro mesmo, que aí vale a pena, você gasta o seu dinheiro no que você quiser, né? Então por isso mesmo essa lente tem que ser muito durável, porque ela vai estar na mão do fotógrafo. O fotógrafo de eventos vai bater a lente por aí, vai acontecer tomar umas trombadas, então você tem que ter um equipamento que não vai te deixar na mão, não vai deixar na mão o seu cliente, e vai se pagar, porque ele tem que durar muito tempo para se pagar, é um investimento alto, realmente. Agora uma característica mais específica de uma 70-200 ou de uma teleobjetiva, porque uma teleobjetiva mais básica, não tem uma teleobjetiva mais básica aqui, mas por exemplo uma 55-250 da Canon, que salvo engano ela é uma f4 até 6.3, ela não vai ter esse colar aqui, por exemplo, certo? Esse colar aqui, ele não é apenas estético, ele tem funções, né? Esse colar eu comprei lá na verdade a Banggood me enviou. Você vê que ele é removível, ó. Essa parte então pode ser removível para transporte e tal, né? E aí, isso aqui, a vantagem disso aqui é você poder variar de fotografia na horizontal e na vertical sem ter que mexer o seu tripé, certo? Você só vai girar, ó. Eu vou fazer o giro aqui para vocês verem, ó. Tá vendo como o colar consegue girar aqui, ó, 90 graus. Então com esse giro de 90 graus eu consigo sair de uma posição na horizontal para uma posição na vertical, certo? Eu vou fazer esse giro com a lente e aí eu consigo fazer essa alteração sem ter que mexer no tripé, sem ter que girar o ball head para o lado e aí o meu tripé ficar meio desequilibrado, porque todo o peso da câmera foi um pouquinho para o lado ali no tripé.
Isso aqui, cara, para quem trabalha com esportes é muito importante, muito importante. Vou botar na Nikon aqui. Então você vê aqui, ó. Se eu tô com a câmera aqui, ó, imagina que o tripé tá aqui, eu só giro a câmera, ó. Só isso, tá vendo? Ela já tá na vertical. Se eu giro de novo, vai pra horizontal. Certo? Isso você não encontra numa lente de entrada. E é importante ter esse apoio também para quem trabalha com esporte e tal, porque a câmera fica muito pesada e você não vai aguentar por muito tempo. Então, normalmente, quando eu fotografo com esse kit aqui, eu tenho um monopé aqui segurando todo o peso da câmera, eu só aponto ela, não seguro basicamente peso nenhum e eu aguento por horas e horas fotografando. Então, isso é muito importante e vai render mais o meu trabalho, vai fazer eu ganhar mais grana do que se eu tivesse uma 70-300 que não tem isso, ou uma 55-250. O último ponto que eu separei aqui são os flares. Os flares são aqueles efeitos, aqueles reflexos internos na lente ali que ocorrem quando você aponta para uma fonte luminosa. Então, se você já tentou apontar a sua lente para o sol meio angulado, você vai ver que se formam círculos na sua imagem, que são exatamente os reflexos dos elementos ópticos dentro da sua lente, chegando até o sensor. Então, quanto mais profissional a lente, normalmente mais sob controle são esses flares, certo? Você normalmente vai ter, por exemplo, na Nikon aqui você tem o Nano Coating, que é um produto que eles aplicam no vidro para gerar menos reflexos. Então é como se você tivesse uma lente de um óculos anti-reflexo, certo? Então é como se aqui a gente tivesse um óculos padrão que você compra a lente por R$40 e aqui você tem uma lente anti-reflexo que custa R$500 e vai gerar menos reflexo lá no seu sensor e vai te dar uma qualidade de imagem melhor. Você pode ou não pode gostar de flare, mas flare é um negócio que você facilmente também adiciona na edição. O ideal é você não ter o flare para depois poder trabalhar essa imagem na manipulação. Galera, não quero que vocês me interpretem mal com essa análise comparativa entre uma lente de entrada, uma lente do kit e uma lente profissional como essa. Tem muito mistério, tem muita falsa ideia sobre o que uma lente profissional vai fazer. Uma lente profissional não vai fazer melhores fotos, não tem nada a ver com isso. A lente profissional não faz melhores fotos do que uma de entrada, do que uma do kit. Ela vai te dar mais facilidade de fotografar, ela vai te dar possibilidade de fotografar em locais que você não poderia, por mais tempo, com mais segurança, com mais durabilidade e com mais qualidade. Agora, você dizer que a sua fotografia tem mais nitidez não significa que a sua fotografia está melhor. Uma coisa é completamente diferente da outra. As pessoas confundem um melhor arquivo, um arquivo com mais nitidez, com mais resolução, como sendo melhor por si só. Não significa isso. O que vai fazer você melhorar a sua fotografia é você estudar e você praticar demais. É só isso que vai melhorar a sua fotografia. Eu tento melhorar a minha fotografia todo o dia, certo? Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo bem longo, eu sei, mas foi bastante informação. Eu acho que agora vocês têm uma melhor ideia do que você encontra exatamente num kit mais pesado que nem esse aqui, num kit mais profissional que nem esse aqui. Tá certo? Era isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!